Muito bem, para você que nos acompanha na TV todo dia, vamos trazer informações referentes ao esporte. Temos contratações que foram apresentadas nesta última quinta-feira pelos clubes, principalmente pelo Corinthians e também pelo Palmeiras. Vamos começar pelo Timão. O Corinthians apresentou e anunciou o lateral esquerdo Fabrício Angileri. O jogador argentino foi uma indicação do técnico Ramon Dias e chega ao clube do Parque São Jorge para assumir a condição de titular da posição. Então foi anunciado o Fabrício Angileri, de 30 anos, ele estava no Getafe da Espanha. O jogador rescindiu com seu ex-clube e assinou com o Timão até o fim de dezembro deste ano. O lateral chega ao clube do Parque São Jorge sem custos. A multa rescisória para o futebol brasileiro foi estabelecida em 300 milhões de reais e para fora do país 600 milhões de reais, tá? Então, o Fabrício Angileri é o mais novo jogador do Corinthians anunciado nesta quinta-feira. O Palmeiras também anunciou e apresentou dois reforços e dois zagueiros, Mikael e também Bruno Fux. Esses mesmos, tá? Os mais novos reforços do Palmeiras para 2025, Mikael e Bruno Fux, foram apresentados na academia de futebol nesta quinta e falaram, sobretudo, de como será a adaptação ao clube e a pressão por não serem jogadores tão badalados em um elenco recheado de nome de pesos. Disse Mikael que ele é normal ter isso, né? E a única forma de converter é mostrar em campo a maneira de resolver a situação e buscar a titularidade. O Bruno Fux também disse que está lá para somar e que vai lutar pela titularidade. Ambos aí são canhotos, tá? E jogam pelo lado esquerdo de campo. O Mikael, revelado pelo Independente de Limeira, estava nos Estados Unidos e antes no Atlético Mineiro. Ele chega com um contrato definitivo até o final de 2029, após 3 temporadas nos Estados Unidos. Ele era titular lá na equipe e chega ao Palmeiras para brigar por posição. Mesmo com essa condição, ele topou o desafio de vestir a camiseta do Alviverde. Já Bruno Fux chega por empréstimo de uma temporada após uma troca com o lateral esquerdo Caio Paulista, que passou a reforçar o Atlético Mineiro. Tá? No Verdão, Bruno Fux reencontra o atacante Paulinho, com quem atuou por 2 temporadas no Galo de Minas. Os dois têm uma grande amizade e o zagueiro revelou que antes de vestir a camisa do Palmeiras já recebia mensagens do amigo recém-contratado também para vestir a camiseta do Verdão. Uma outra informação também, já que a gente está falando de Palmeiras, a gente está trazendo toda essa semana com relação à negociação do limeirense Lucas Evangelista, envolvendo Fabinho e o Palmeiras com o Red Bull Bragantino. O Palmeiras tem uma condição para fechar com o Lucas Evangelista, mas está todo mundo otimista. Bom, a condição é que o Red Bull Bragantino aceite a oferta que o Palmeiras fez com o Fabinho e compre também pelo menos 50% do jogador palmeirense, tá? 50% equivale a 15 milhões de reais pelo Fabinho. O Palmeiras não vai querer emprestar o Fabinho, até porque está na iminente situação para poder comprar o Vitor Roque, já vai dispor de mais de 150 milhões de reais, contratação mais cara do futebol brasileiro no mundo, na atualidade, né? E o Palmeiras quer ali, pelo menos, fazer elas por elas, né? Pelo valor que vai pagar no Evangelista e o valor que teria que receber pelo Fabinho, daria uma diferença ali de 10 milhões de reais apenas. Então, o Palmeiras tem essa condição de comprar o Lucas Evangelista por 24 milhões de reais, mais ou menos, e vender o Fabinho para o Bragantino nessa troca por 15 milhões de reais, beleza? Uma notícia boa aqui, ó. O Paulo Henrique Ganso fez exames e foi liberado para voltar aos treinos no Fluminense. Ele teve uma miocardite diagnosticada em janeiro, mas a inflamação do músculo do coração não foi mais detectada e nesta quinta-feira e ele poderá voltar a jogar após se recuperar, né, da parte física. O Ganso então está liberado. O camisa 10 já pode treinar imediatamente, obviamente com uma carga um pouco menos excessiva, né? Mas nos moldes aí, tudo indica que o Paulo Henrique Ganso esteja à disposição já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Outra informação para a gente finalizar aqui, lá de Minas Gerais, o Pedrinho, né, o dono do Cruzeiro e também dos supermercados BH, ele é o novo dono da SAF, né, desde a compra com o Ronaldo, e ele afirmou que recusou uma proposta de um fundo árabe para comprar parte
do Cruzeiro. O Pedrinho tem 90% das ações e ele disse: olha, eu recusei um fundo árabe e neste ano 2025 eu vou ter que fazer um aporte de 300 milhões de reais. Isso porque ele contratou 17 jogadores desde o início da sua gestão até pouco. Então teve gasto aí de 300 milhões. Ele vai colocar esse dinheiro e disse que se o clube tivesse uma receita legal ou se fosse um valor um pouco menor do que esse, o clube com a própria receita teria condições de pagar o valor. Mas como gastou-se muito, investiu-se muito no Cruzeiro, ele vai ter que fazer esse aporte de 300 milhões de reais, mas ele confirmou que a partir de 2026 a situação do Cruzeiro já estará muito melhor do que é atualmente e do que foi nos últimos anos. Perfeito? Certo? A gente volta na próxima edição da TV Todo Dia. Um abraço.